Você viu esse negócio, primo? O cara ficou dizendo, eu fiquei na cadeia não sei quantos anos, já tenho a lista, todo mundo que comeu minha mulher, eu vou de um por um, não sei o que, eu vou pegar todos vocês. À espera de um milagre, a aposta de Mises e Cerise. Rapaz, meu orgulho, JP, Mises, o cara top, velho. Mas eu acho que ele está prestes a ser humilhado. Não, Erley? Até eu tô jogando a toalha, não, Erley? Hein? Acabou mesmo a pré-candidatura de Caiado. Se ele for até o fim, deve terminar perto de onde ficou em 1989, com menos de 1%. Ser contra a liberdade de expressão. Ser a favor de autoridades comprovadamente corruptas e criminosas, que não podem ser questionadas. E pior, achar que ciência produzida com dinheiro público está acima de Deus e da lei eterna é autodestruição. O preço do pecado é a morte, Caiado. Que adianta ser um bom governador, dando respaldo à polícia e ser 100% a favor do crime de misoginia? Poderia ser um grande candidato. O cara estava contra a esquerda há mais de 40 anos e era altamente aprovado em sua gestão. Mas se curvando a Satanás, quem votar também serve a Satanás. Será que ele sabe o que é a unidade 731? Caiado, você sabia que a unidade 731 era a autoridade sanitária que recomendava vacinação obrigatória enquanto inoculava peste negra e varíola nas crianças? Sim ou não? Será que ele sabe quem foi Ignaz Semmelweis? Você já ouviu falar nesse médico? Ele foi internado como louco porque dizia que fazer parto com a mão lavada não daria infecção aos bebês. Ele dizia que se pegou em defunto tinha que lavar a mão antes de fazer cirurgia e foi considerado louco. Pois é, essa era a ciência estabelecida nessa época. De boas intenções, o inferno está cheio. Se você realmente acreditar nessas loucuras que você está dizendo, é fato que você está em uma bolha e não tem nenhum contato com a realidade moral da maioria da população. Como a juíza, que não entende. Como a maioria das pessoas considera a Monique moralmente inferior a Jairinho. E depois, ainda tem gente que me critica. Se você não entende isso, você está com sua régua moral desregulada, desmoralizada e não entende o mínimo moral que é entendido pela maioria das pessoas desse país que acreditam em Deus e em verdades absolutas. E agora, a grande competição da bandida da semana. O Wesley insiste que eu afirme que nós, eu e o Wesley, não escolhemos nem as candidatas e nem votamos. Quem escolhe as candidatas são os assinantes e quem vota é o povo. Foi a aclamação. Dizem que voz do povo é a voz de Deus, mas o que há na Bíblia é Vox Populi, Vox Diaboli. Não é não? 1. Monique, a comparsa de Jairinho, que saiu livre, scot-free. 2. A juíza. Os concursos com fases subjetivas têm que ser todos anulados. Que concedeu perdão judicial a Monique, moralmente inferior a Jairinho. Inclusive há imagens alegando que a juíza fez pré-julgamento de Monique antes de acessar os autos e o julgamento. Se isso foi verdade, a decisão foi ilegal. Não sei se é verdade. E 3. Elisiane, inocentada no júri após admitir que envenenou o seu marido e ainda enganou o serviço médico enquanto ele estrebuchava envenenado. Ou 4. A mulher de 35 anos que fingia ser criança para não precisar trabalhar. Jairinho é condenado a 43 anos por morte de Henri Borel. Monique recebe perdão judicial por homicídio culposo. Vocês querem ver o sofrimento de um homem ao enterrar seu filho pela terceira vez? Vejam o vídeo. Venho pra vocês falar que me mataram meu filho pela terceira vez. Eu, Leniel, posso ter sido a pior pessoa do mundo, mas eu não tava dentro daquele apartamento. Quem tava dentro daquele apartamento se chama Jairo e Monique. A mãe, quem deveria proteger, garantir a proteção do filho dela. Janaína Pascoal, uma esquerdista, meteu bronca na Elizabeth, a juíza que perdoou Monique. Até mesmo Maria do Rosário do PT. Foi demais até pra ela. Vamos aos posts das esquerdistas execrando essa decisão que muitos alegam ser imoral e ilegal. A solução para o judiciário do Brasil é simples. Anulação de todos os concursos após 1988, com fase subjetiva. Magistrados, Ministério Público, professores, todos. Depois de limpar, aí sim, daria para recomeçar de maneira moralizada. O ideal, em nova Constituinte, seria a carreira jurídica única e hierárquica. Por ente, em que o topo não fossem servidores, mas delegatários, como notários e registradores. Se juízes perdessem financeiramente por decisão reformada e não pudessem julgar causas acima de 10% do seu asset, respondendo pessoalmente por decisões reformadas, a venda de sentença ia ser cara e rara. Pois é, o juiz faz a merda que quiser e a punição máxima até pouco tempo era aposentadoria proporcional. A punição tem que ser perder tudo, meu irmão. Tem que ser brutal.
Caso contrário, é corrupção. Nunca se esqueçam, é um fato comprovado. Toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando você dá poder para alguém que pode merdar sem pagar por nada, ele vai merdar. Nem a Maria do Rosário tancou. Aí o resultado da militância e corrupção exponenciais no judiciário, com anos de recursos imorais. Vamos às acusações da Janaína Pascoal. Amigos, o caso Henri Borel torna mais visível a influência do CNJ na justiça. Concorde-se ou não com a decisão, é importante saber que esse tal recorte de gênero foi imposição do CNJ por meio de normas próprias, que o STF reconhece com força de lei. Há muito mais acontecendo diariamente nos tribunais. O caso do saudoso Henri só tornou a intervenção do CNJ mais visível. Tenho alertado para esse movimento de agigantar nos conselhos há muito tempo. A agigantar do STF é mais evidente, mas muitos conselhos, ainda opacos, se multiplicam e ganham força. A pergunta que sempre faço em sala de aula é a seguinte: quem elege esses conselhos? CNPJ, CNMP, CNE, CNS, CONANDA e agora o tal conselho instituído pela reforma tributária dentre todos. É bom, é pior do que parece. Pois é, meu irmão, quem indica esses sovietes é quem? Pois é, e a Maria do Rosário, do PT, aquela mesmo. Estou muito impactada com o perdão judicial total à mãe do menino Henri Borel. Será que os argumentos levam à absolvição? Não creio que a situação seja, como dito, que ela foi perseguida. Uma criança está morta. Seu filho. Era sua responsabilidade. A negligência, nesse caso, está ligada ao assassinato. Ela é a adulta que deveria proteger a vida da criança. Estou errada. Há que se pensar. E agora, um alívio cômico, depois de tanto estresse. O corno da semana, para mim, não seria o juiz americano, e sim esse presidiário. Mas o Wesley disse que esse caso não era real, e por isso ele não poderia ser o corno da semana. Vamos às imagens do cara que fez a lista dos caras que toraram a mulher dele. Vamos às imagens. Vamos, Wesley, bate aí, mesmo não sendo verdade, não é isso? Aqueles que comeu minha mulher enquanto eu tava na prisão, tá? Tá tudo anotado aqui, ó. Tá no caderno aqui anotado, tá? Vou pegar um por um. Tô com o nome de todo mundo aqui. Enquanto eu tava na prisão lá, vocês comeram minha mulher, não comeu? Você viu esse negócio, primo? O cara ficou dizendo, eu fiquei na cadeia não sei quantos anos, já tenho a lista, todo mundo que comeu minha mulher, eu vou de um por um, não sei o que, eu vou pegar todos vocês. Delegado com câncer de próstata começa a tocar o terror nos traficantes, tomando droga e dinheiro dos vagabundos e é preso. Na audiência de custódia, pede prisão domiciliar humanitária. Você concederia essa prisão domiciliar? Pois é, Breaking Bad Brasil. E agora o cara botou pocando. O que vocês fariam? Se ele roubou, se ele fez dezenas de traficantes morrerem, se ele roubou droga e armas, se ele roubou dinheiro, vocês mandariam pra cadeia ou vocês deixariam na prisão domiciliar? Eu não afirmei nada. Você que vai dizer. Não, Eli. Em Boa Vista, Roraima, mulher esfaqueia marido que se negou a ela. Essa aí é fudião, não é? Pode dizer fudião, não? Não. Como é que diz isso, velho? Essa aí é... Fogosa? Fogosa pode, né? Fogosa. O que é fudião, não? Cheiro, mas... Fogosa? Fogosa pode, né, velho? Ou não? Em Boa Vista, Roraima, uma mulher esfaqueia seu marido que se negou a ela. Essa mulher é fogosa ou não é? Ela está no seu direito bíblico de tomar posse do corpo do marido, sim ou não? Aposta quanto que ele volta para ela. A mulher meteu a faca no rosto e na barriga do marido e não foi presa, se safou. Eu duvido. Quer apostar quanto que ele vai voltar para ela? Ela está ou não no seu direito bíblico de tomar posse do corpo de seu marido? Você cedeu um pouco. E se fosse um homem, haveria ou não 10 vezes mais pressão pública para a sua prisão? Eu deixo você responder. Você acha que ele volta para ela ou não volta, Valando? Eu acho que ele volta pra ela. E nunca mais ele se nega a comparecer. Nem que tenha que tomar uma tadala. Não é não, Erlen? Esse cara vai se negar a essa mulher ou não? Hein?